Olá, eu sou a doutora Gabriela Leg, especialista em transplante capilar e tricologia. Estou aqui no stand do CTA, Centro de Treinamentos, junto com o Dr. Álvaro, e vamos bater um papo sobre tricologia e transplante capilar, né, Dr. Álvaro? Exato, sou o Dr. Álvaro Túlio Fortes, realizo transplante capilar há mais ou menos uns 10 ou 12 anos. Hoje eu trabalho somente com transplante capilar. Vamos conversar um pouquinho com a doutora Gabriela sobre aquilo que a gente tem de inovação e aquilo que a gente tem no mercado. Conta um pouquinho pra gente, doutor, o que o senhor viu de novo que a gente tem agora, que há 10 anos atrás não era feito. Eu sei que muitas coisas mudaram, tamanhos de punch, as nossas tecnologias agora de exossomos, de terapia regenerativa, né? O que o senhor vê de grande mudança nesse tempo? Nesses anos que eu estou me preparando para ofertar um transplante capilar de qualidade para os nossos pacientes, nós temos visto muita coisa aparecer em terapia regenerativa. Nós temos hoje um arsenal terapêutico para o médico que não realiza transplante capilar. É vasto, é muito grande, com bastante consistência. Eu acho que isso é muito importante. Na questão das cirurgias do transplante capilar, a gente tem visto a evolução das tecnologias, dos equipamentos que a gente realiza, dos punches diferenciados, da profundidade com que a gente trabalha hoje, da capacidade que a gente tem de ofertar ao paciente um pós-operatório mais tranquilo. Hoje eu digo a todos os meus pacientes, após 10 dias, vida normal. Sim. Não há restrição para o paciente fazer. Antigamente, quando a gente utilizava uma outra técnica, que era a técnica FUT, o paciente ficava às vezes 10 dias em casa sem se movimentar muito, porque havia um descolamento da região do couro cabeludo e uma aproximação, a gente tinha que ter cuidado com o tipo de sutura que se fazia. Hoje em dia a gente vem reduzindo o tamanho dos punches, apesar de que muita gente ainda trabalha com punch muito mais largo, né, causa um transtorno para o paciente no pós-operatório, um dano muito grande. E a gente tem equipamentos hoje que nos ofertam melhor condição de pós-operatório. Equipamentos que têm agregados 2 ou 3 tipos de movimentos, com equipamentos que hoje, até anos atrás, era somente modo contínuo, unidirecional. Hoje a gente tem movimentos que são agregados um após o outro e a gente já consegue fazer melhores resultados. A gente podia explicar um pouquinho melhor, né, essa questão do punch. É o furador que a gente vai furar o folículo um por um, que há uns anos atrás eram furadores grandes e pegavam blocos de fio e ficava aquele cabelo artificial, né? Isso. Tenho certeza que o senhor nunca chegou a fazer isso, não porque fiz não isso. ficava legal. E quando foi pegando os punches e furando cada vez mais fino, a gente foi tendo resultados cada vez melhores. Igual, hoje em dia o senhor está falando que usa cada vez menor, eu também tento sempre, de acordo com a cabeça, o cabelo do paciente, a gente chegar no menor possível. Tanto para a cicatriz atrás ficar menor, né? Quanto a gente conseguir colocar mais fios na frente. Se a gente usa um furador grande, aquilo ali vai ocupar um espaço maior do que seria um furador menor, né? Se você imaginar, eu posso usar isso aqui como exemplo, o punch é nada mais do que um instrumento circular cortante. Sim. Antigamente a gente tinha um instrumento de 4 milímetros, depois foi para 3, depois foi para 2, chegamos até 1, onde a gente pegava uma unidade folicular. Quer dizer, unidade é uma famíliazinha que pode ter 1, 2, 3 ou 4, ou até mais fios, e aí você faz essa retirada. Naquela época lá atrás, a gente vinha com punches de 4, de 3 e foi reduzindo. Quando iniciamos o processo com punches menores, nós conseguimos ter resultados mais agradáveis. E você veja que a questão evolui muito, porque antigamente a gente falava muito no cabelo de boneca. Hoje a gente ainda recebe paciente falando, mas eu não quero meu cabelo como cabelo de boneca. As meninas de hoje provavelmente têm bonecas que são colocados fio a fio na cabeça dela. Então era diferente daquele chumacinho que você colocava, o tufinho. Essa é a questão do tufo, do punch grande, que as pessoas não gostavam, que ficavam tufos. Além disso, também a angulação de fio, que não é, acho que o senhor concorda comigo que um tempo atrás as pessoas não se preocupavam com a angulação que ia implantar os fios. Exato. E isso eu acho que é uma das principais coisas assim, diferenciais que eu trago na minha cirurgia, acredito que o senhor também, tenho certeza, que é a gente manter a angulação dos fios igual à angulação do paciente. A gente não colocar fios para cima, a gente colocar fios de acordo com cada paciente. É muito importante o paciente saber entender o processo da colocação de novos fios. Primeiro ele vai ter um fio mais grosso do que ele tinha quando ele começou a perder na região frontal, que é a região hormônio dependente.
Então, se ela é sensível ao hormônio, vai afinar. Então, na região frontal, você vai perder os cabelos e eles vão ficar cada vez mais finos. Quando você traz da área doadora, que é uma área que não é sensível ao hormônio, você traz fios que vão ficar mais grossos, vão ficar mais rígidos e vão ter um outro comportamento. Se você conseguir levar isso ao paciente, ele compreender que existe um processo de cosmética depois do transplante, ele vai conseguir ter resultados muito aprazíveis. Se ele tentar manipular esse processo de uma forma mais agressiva, ele vai danificar os seus fios. Então, o cuidado no pós-operatório, ele tem que ser muito de acordo com aquilo que você fala, Gabriela. Você tem que introduzir o fio para que ele nasça na condição em que vai dar um bom assentamento e buscar a maior naturalidade para o paciente. O que a gente gosta no paciente é quando ele chega e nos traz o resultado. Olha, o rapaz ali da frente me disse que eu estava perdendo um pouco de cabelo, mas ele não me viu quando eu não tinha nada. Então a impressão de que eu hoje estou perdendo cabelo demonstra a naturalidade do processo. Então ele não vê, mas é transplante? Sim, é transplante. Não acredito. E aí quer ver mais de perto, quer pegar, quer sentir. Que é o que a gente quer, né? A aparência natural, que não saibam que é um transplante. Tem características, tem pacientes que não vão ser os pacientes ideais para o transplante capilar e precisam do tratamento clínico que vai tanto ajudar a gente no transplante capilar, quanto ajudar o paciente a ter uma melhor aparência, porque ele precisa fugir daquele processo em que, por vezes, causa até um isolamento social. Sim. Eu costumo fazer o tratamento capilar por 1 ano após o transplante e depois acompanho ainda o paciente. Faço microagulhamentos, faço a tecnologia regenerativa, faço várias coisas. E isso eu podia falar um pouquinho pra gente, qual o protocolo, assim, mais ou menos, que o senhor faz também. A gente tem um protocolo dentro da clínica, a gente atende o paciente no dia que ele opera, no dia seguinte para a lavagem, revisão das possibilidades de necrose ou alguma outra intercorrência, onde o médico pode atuar de maneira proativa sem que a gente não tenha casos de necrose. Eu tenho recebido casos, eu tenho recebido casos de outros colegas que me ajuda aí, o que eu posso fazer com esse paciente, já tem indicativo de que ele vai fazer uma necrose. Então você entra com um protocolo com alguns medicamentos orais, algumas atitudes mecânicas que vão impedir que esse processo chegue à conclusão. A gente sabe que que a lesão inflamatória, ela tem um processo tanto de inflamação, quanto de oxidação e de isquemia, quanto uma reparação. Às vezes causa-se a isquemia e a reparação causa mais dano do que a própria isquemia. Então você tem que controlar esse processo, que é cíclico, para você ter um melhor resultado. E aí o paciente volta no dia seguinte, observa, 10 dias ele vem para retirar as crostas, que a gente tem 10 ou 12 dias, isso não é imperativo em ser 10, e eu acompanho 30, 60, 90 dias. Nesses 30, 60 e 90 dias ele vem fazer terapias e terapias regenerativas dentro da clínica. Hoje a gente tem um vasto elenco de terapias regenerativas, desde o plasma rico em plaquetas, associado ao exossome, associado às indutores de fibroblastos, indutores de colágeno. Então você tem uma grande gama. Eu acompanho esse paciente nesses 3 primeiros meses, que é onde ele tem aquela ansiedade, né? Sim, o fio não cresceu. É o momento que os fios transplantados caíram e os fios novos ainda não cresceram. E não é ao mesmo tempo isso, né? Exato. É um fio em cima, outro embaixo, e o paciente fica achando que não deu certo. Exato. Isso a gente vê todos os dias. E por isso é importante falar com o paciente e mostrar a ele que aquele período vai crescer. Então, assim, a fisiologia, ou o que é o crescimento do pelo, ele se dá, a troca do cabelo, ele se dá em 16 semanas. Isso é fisiológico, é como uma criança que tem 9 meses para crescer e nascer. Uma criança com 4 meses, ela não está pronta. Então, um cabelo transplantado com 2 meses, ele ainda não está pronto. E se você não consegue passar essa informação para o teu paciente, você vai ter problema de ansiedade. Não cresceu, mas o do meu amigo cresceu. Pode até ter crescido, mas eu tenho alguma desconfiança, porque fisiologicamente ele não vai nascer antes do 4º mês. Então no 4º mês a gente vê um grande crescimento, depois no 6º mais um, e aí o paciente começa a se tornar feliz, agradável. Já fica bem feliz com o resultado, né? Geralmente 6 meses eles estão bem contentes. E assim, e não é nem metade ainda do resultado final, né? E a mudança com que a gente consegue no comportamento desses pacientes é sensacional. O que você consegue fazer na vida deles é muito bacana. Então a gente tem relatos de pessoas
que iam casar e fizeram transplante e casaram de forma diferente. Eu tenho relatos de pais que a mulher estava grávida, ele ia ter um bebê, mas eu não quero que minha criança me veja careca. Então, assim, procure a realização do transplante, porque você vai ter benefício com tudo isso. Eu tive alguns casos, e acredito que o senhor também, de pacientes com muita depressão, pacientes que já tentaram suicídio, que não se identificavam do jeito que eles estavam. Porque, assim, o transplante no homem não é igual uma cirurgia plástica que a mulher faz para mudar a sua aparência. O transplante no homem, a gente vê, na mulher também, né, que é um retorno à aparência dele. Ele só quer voltar à aparência dele normal. Ele não está modificando como ele é, sabe? Por isso que hoje em dia é uma coisa muito bem aceita, porque as pessoas, os homens e as mulheres que fazem estão com esse entendimento que não é uma mudança de você só vai buscar uma versão melhorada, né? Você vai pegar o seu próprio fio e colocar, geralmente a gente tenta chegar próximo ao formato que ele era. Uma realocação. Isso. Né? Tudo bem? É só uma realocação de fios. Isso, assim, nós não criamos nenhum milagre. Isso. Nós criamos uma redistribuição de fios que vão dar uma nova aparência ao paciente. Sim. Então você, ao tempo em que você reduz o espaço ou reduz aquela imagem, aquela sensação de infinito nas entradas, o paciente fica muito satisfeito. Sim, sim. Né? Ele traz a você uma energia muito legal. E essa questão de ter o paciente que tem problemas psicológicos ou ele precisa de um apoio, a clínica oferece algumas atividades que são importantes. Às vezes eu indico uma consulta com o psicólogo para que ele possa passar ao paciente aquilo que o paciente vai encontrar nesse caminho. Porque, na verdade, é um caminho, não é uma resolução. Eu não vou escovar o dente e meu dente vai estar limpo. Eu vou ter um processo de limpeza para o meu dente, que não é hoje, não é amanhã e não é depois. E no cabelo a mesma coisa. Eu faço a transição, eu coloco os cabelos numa região onde ele já não tinha, uma região calva, e ele vai vendo esse crescimento ser gradativamente. E é importante a gente ter esse entendimento que é uma coisa que a gente vai continuar um tratamento depois, não é? Perfeito. A gente não faz o transplante e acabou, não faço nada. Você vai continuar tratando aquele cabelo para sua alopécia não aumentar e dar diferença ali onde você transplantou. Então a gente continua um tratamento cada vez de uma forma mais leve, né? A gente vai diminuindo as medicações, mas a gente vai estar ali num casamento com nossos pacientes. A gente vai estar sempre junto com eles. O paciente faz algumas perguntas que são muito interessantes a gente até passar para quem nos assiste. Se o cabelo transplantado cai. Não, o cabelo transplantado não cai, ele vai permanecer ali. O que pode cair, eventualmente, com o passar dos anos, é o cabelo que já era natural do paciente, Sim. que sofre a ação do hormônio. O cabelo transplantado não sofre a ação de hormônio, ele não vai cair. Uma outra grande pergunta que nos fazem é como eu tenho que conduzir o pós-operatório. Eu vou fazer o transplante e nunca mais vou precisar cuidar? Infelizmente, não é essa a resposta. A resposta é, você sempre vai cuidar. Imagine que você tem diabetes ou tem hipertensão. Você sempre vai ter que estar fazendo um tratamento para controlar essa doença e fazer o equilíbrio. Da mesma forma, você fez o transplante, cuide do transplante e cuide dos seus cabelos, que são os remanescentes, que a gente chama, né, os nativos. E o que eu tenho para falar é que, assim, é uma felicidade muito grande que a gente traz para o paciente e eu acredito que é uma realização pessoal. Eu fico muito feliz quando a gente vê um resultado legal. A gente tem aquilo como se fosse realmente uma terapia de cirurgia plástica. A sua satisfação de ver um resultado que você estava esperando, planejando antes, que você desenhou ali com o paciente, que você viu foto anterior, sabe? É uma coisa muito satisfatória para mim, para a nossa equipe. Nós somos uma clínica que a gente é muito unido, a gente é acolhedor, a gente gosta assim, do conceito de home clinic, né? Então a gente está sempre ali junto com os pacientes. E isso é muito interessante, né? O senhor tem várias clínicas, né? Fala aí um pouquinho pra gente. Hoje eu tenho 3 clínicas de transplante capilar. Eu comecei com uma clínica no norte. Hoje eu tenho uma em São Paulo e Moema e tenho uma no Rio de Janeiro, na região da Barra. São características diferentes de populações, são características diferentes de ansiedade para cada um deles e a busca pelo resultado são diferentes, né? A gente sabe que o carioca é diferente, que o paulista é outra realidade diferente. Sim. Mas isso me deu a capacidade de, nesses anos todos, mais de 2.500, acho que eu parei de contar há muito tempo, de cirurgias, de pessoas satisfeitas. E isso nos traz muita alegria, porque você poder contribuir com alguém que vai ter uma melhora no seu dia a dia,
e vai ter uma melhora na sua impressão visual de frente ao espelho. E isso vai mudar o comportamento dele perante a sociedade. Isso é muito gratificante. Um paciente que diz que eu não tirava foto porque eu me sentia ridículo. Eu usava prótese, por exemplo. Cosmeticamente é uma coisa interessante para aquele que não tem mais capacidade, não tem mais área doadora. Pode ser feita. Mas a gente sabe que em alguns pacientes que a gente conseguiu fazer com que ele abandonasse a prótese, o benefício é muito grande, a família se sente melhor, é sensacional esse tipo de processo. É sim, porque apesar da pessoa fazer um tratamento ainda, tomar uma medicação, é o cabelo dele. Enquanto a prótese está ali 2 em 2 meses, às vezes de 1 em 1 mês ele tem que ficar trocando a prótese. E eles ficam com uma vergonha muito grande de ficar sem prótese. E no transplante não, você vai passar aquela fase inicial, acabou, o cabelo é seu. Se ele entender que é um processo, ele está indo muito bem. Sensacional. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa aqui pra gente? Para aqueles que estão nos assistindo, que têm oportunidade de procurar, segue a gente lá, @DRAlvaroFortes, no Instagram, e lá você consegue buscar as nossas localizações e onde a gente está. E as clínicas estão localizadas em Moema e na Barra, como eu falei. Os números estão aí, provavelmente a edição vai colocar para a gente, né? E eu te convido a nos procurar, estar com a gente lá um dia para conversar. Eu sou do Rio de Janeiro, Olha sou aí. de uma cidade chamada Macaé, lá do interior do Rio, mas estou sempre aqui em São Paulo também. Então, Perfeito. Todas as duas são muito legais para eu conhecer. Tá legal. Eu sou a doutora Gabriela Leg, meu Instagram é DRA Gabriela Leg, e queria falar com vocês que nós teremos no CTA um workshop de transplante capilar. Então vai ter uma super novidade aí que vocês vão gostar. Fiquem de olho aí no CTA. Grande abraço. Um abraço.